Entre 1932 e 1945, uma nação reverenciada pela graça de sua antiga civilização mergulhou numa onda de guerras e atrocidades. Japanese war crimes were committed over an immense portion of the earth. From 1931 in Manchuria, all the way throughout the Pacific, all the way down to the outer rims of Australia, in Burma, India. Em dezembro de 1942, os japoneses já tinham mais de 320 mil prisioneiros aliados em sua inicial conquista do Pacífico. Ser prisioneiro dos japoneses era 17,5 vezes mais letal que lutar contra eles. They would shoot them, they'd bayonet them, they'd behead them. And they hung me by my thumbs, just like that, over the bamboo, so that my feet were about 2 inches from the ground. On the second day, my feet touched the ground. Now, I don't know if my thumbs had just stretched that much or whether the bamboo tying did. People were drinking blood, cutting throats and stuff like that, and they were drinking blood. They were out of their mind. It was that bad. If I had it to do over again, I'd commit suicide. I wouldn't go through anything like this anymore. Enquanto a matança militar tomava conta do Pacífico, o extermínio de prisioneiros continuava. Na Marcha da Morte de Bataan, na Rodovia da Morte Sião-Burma, em Taloan, e em prisões como Cabana Tawan, Changi e Talamban. Nem os civis foram poupados. Mais de 6 milhões de chineses morreram no Holocausto não declarado. Como em Nuremberg, na Alemanha, com os nazistas de Hitler, a justiça chegaria aos acusados de assassinato num julgamento mundial. De 1946 a 1949, juristas de 11 países julgariam mais de 5.700 réus. Mas as dificuldades políticas e judiciais seriam maiores que as dos julgamentos em Nuremberg. A justiça era real e abrangente. Mas enquanto indivíduos se submetiam à justiça, a nação japonesa se recusava a fazer o mesmo. Overall, any sort of a reasonable observer would have to say that Japan has been in denial of the outrageous feats, the atrocities that Japanese performed during World War II. Enquanto as cicatrizes políticas e econômicas da guerra na Ásia cicatrizavam rapidamente após os julgamentos, o mesmo não acontecia com a amargura dos que sobreviveram à brutalidade japonesa. I used to try to forget about this stuff. I try to black it out, but can't always do that. Crimes de guerra no Japão. Assassinatos sob o sol. Às vésperas da guerra, em 1941, o Japão era uma nação que fora forçada a se abrir ao Ocidente em 1854, menos de um século antes. Passou de sociedade quase medieval para impressionante potência industrial moderna, com uma incrível rapidez. Mas as tradições políticas não se adaptaram tão bem. O governo que se dizia democrático, na verdade, era uma perigosa rede de alianças instáveis entre famílias, políticos, sociedades secretas e militares. A única constante era o imperador Hirohito, venerado com fanatismo, num regime confuso, onde ele era em parte manipulado e em parte manipulador. No final dos anos 20, nacionalistas civis e do exército intimidavam instituições pacíficas com bombardeios e assassinatos. O fascismo, que logo dominaria a Europa, começou cedo no Japão. One of the strongest tenets was racism. Japanese soldiers were taught that they were superior to white people, to Indians, to people who lived in the South Seas, to the Indo-Chinese and certainly the Chinese. And they were taught that whites would eventually have to serve Japanese masters. Para realizar o suposto destino de sua pequena ilha, o cruel exército japonês invadiu o continente em 1931 para conquistar os recursos econômicos do nordeste da China.
Uma série de provocações fabricadas ajudariam o exército japonês a expandir seus domínios durante os anos 30 contra uma impotente China. Ano após ano, crescia a política japonesa de impiedosa destruição de prisioneiros civis e militares para atender às operações, à política ou por puro esporte. Eles instituíram a prostituição forçada e seu exército dominava o monopólio de narcóticos. Em 1937, a cidade de Nanquim foi vandalizada durante dias de terror e carnificina premeditados. Japanese soldiers were turned loose on the city. There were documented some 20,000 cases of rape. And also, it's estimated, no one knows for certain, that about 200,000 helpless Chinese peasants and soldiers were murdered. Um ataque a um navio de guerra dos Estados Unidos fez parte da ofensiva japonesa ao sudeste da Ásia, com o objetivo de conquistar suas riquezas em recursos naturais e tirá-las dos franceses e holandeses. Isso levou a um embargo de petróleo pelos Estados Unidos. Em outubro de 1941, sob o comando de Hideki Tojo, o exército assumiu o controle do governo, levando a guerra com o Ocidente. Tojo, com a aparente aprovação do imperador, autorizou um ataque surpresa aos Estados Unidos em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Com a frota americana destruída, os japoneses conquistaram uma série de vitórias por todo o Pacífico. Os prisioneiros brancos e asiáticos se multiplicavam, enquanto Singapura, Hong Kong, Guam e as Índias eram conquistadas. Em Singapura, 130 mil soldados britânicos se renderam ao general Tomoyuki Yamashita. Para cada soldado australiano livre, 2 eram prisioneiros. Yamashita ordenou que todos os chineses suspeitos fossem mortos, incluindo homens com tatuagens, porque talvez pertencessem a sociedades secretas. Nas Filipinas, o general japonês Hama mandou bombardear Manila após ela ter sido declarada uma cidade neutra. Humilhado, Douglas MacArthur escapou antes que seus 80 mil soldados americanos e filipinos se rendessem em Bataan. Hama não estava preparado para tantos prisioneiros. Cerca de 50 mil prisioneiros feridos, doentes e famintos iniciaram uma marcha desorganizada, sob um calor intenso, até campos de trabalhos forçados a 160 quilômetros de distância. Mas nada disso foi o principal terror da chamada Marcha da Morte. O código do guerreiro japonês dizia: não sobreviva para sofrer a desonra do cativeiro. A rendição faz do prisioneiro um sub-humano. Americans, French, and British that were held by the Germans, only about 4% died. By the Japanese, some 27% of British Americans, Australians, Canadians, Indians died. Os prisioneiros europeus fizeram parte de uma corrida que nas Filipinas, Indonésia, Malásia e Hong Kong dominara 77 milhões de asiáticos. Agora, os asiáticos decidiriam sobre a vida e a morte de seus antigos mestres. Não era apenas um confronto entre exércitos, mas entre culturas. Os vários transportes de prisioneiros de Bataan para Campos do Norte começaram em abril de 1942 e duraram 4 terríveis dias. Depois, o horror só seria descrito através de desenhos. Os japoneses espancam brutalmente os soldados. Cortam dedos para pegar anéis de West Point e matam homens pegos com dinheiro japonês. There was no water. And without water, walking in 105, 106 degree heat, under those conditions, you were dying of thirst. And many of the men ran into caribou wallows, where they pushed away the scum of the water just to get the water underneath to drink it. And that carried with them all kinds of bacteria. I was walking on the outside of the marching road when a Japanese officer was coming by on horseback. And as he started to gallop by, he was swinging his samurai sword from left to right on his horse, you know. Luckily, I had ducked just enough to miss the neck, but the sword caught me on the back of the shoulder and slit me down the back.
Cair ou sair da fila significava morrer sob as baionetas, balas ou espadas japonesas. A lei da sobrevivência era: nunca caia. If you showed that you were strong, you were able to survive. And by strong, I mean standing up on your own 2 feet. I mean that when they hit you, you stood up. When they beat you, you stood up. You didn't fall down. Anybody who fell down was dead. Os que ficavam do lado externo da fila sofriam muito mais, quando japoneses que passavam em caminhões os atingiam com cabos de rifles e até com tacos de golfe. Tudo por diversão. Os colegas impediam os outros de desistirem. I said, I'm going to fall out. He said, you can't do that. I said, I can't help it. I've got to do it. I started to fall out. I looked over and I saw this old gray-haired colonel. I looked at him. He gave me a bad time one time. I looked at him. I said, if that old gray-haired bastard can make it, so can I. And I just kept right on going. O sofrimento teria sido maior se não fossem os corajosos filipinos às margens da estrada. They would try to give you a drink of water. They would try to pass a piece of sugar to you, or whatever they could do to make it a little easier for you. And many of them were killed because of that. Japanese did not want any Filipinos to display any affection or loyalty to the American forces. The bodies of dead Americans were literally just lining both sides of the road, both sides of the ditches were dead Americans. I saw a Japanese tank deliberately swerve from its course and run over an American and just flatten him into the ground. His body became a part of the road. He was so flattened. Um homem chegou a contar em média 2 cabeças decapitadas a cada 1,5 km. Os japoneses prezavam a habilidade com a espada e esta era uma rara oportunidade para praticarem os golpes. Oficiais arrancavam suas insígnias, pois os japoneses as usavam como alvos. They were carrying me when they really should have been carried. That's how weak they were. So my friends saved my life on that march. There's no question about it. And one of the hardest things was coming home and having to say to their mothers and fathers that their kids didn't come back. But I did. Os 50.000 prisioneiros que chegaram à nova prisão encontraram acomodações e água para apenas 8.000 homens. The men were dying at 150, 200 a day. Malaria was bad. Dysentery was so bad that the men would go to sleep next to a slit trench, just so that during the night, if they had to defecate, they would just roll over. They had one water spigot for almost 15,000 people. Many guys stayed in line 8, 9, 10 hours. Os guardas, na maioria refugos do exército, eram veteranos amargurados e inválidos, incompetentes, bêbados e sádicos. Eles ganharam apelidos como Doutor Morte, Mongol Maluco, Problemão e Verme. One American soldier who had dropped his pants was hunched over this latrine pit. A Japanese guard came up and just ran him through with his bayonet and then reached up and shoved him off the end of the bayonet into the latrine pit where he disappeared. Another Japanese guard standing there laughing. That's a frustrating feeling not to be able to do anything about it. Os fugitivos eram geralmente pendurados em arame farpado e espancados até a morte. O espancamento se tornou uma arte. The Japanese never hit a man with their hands, only with sticks, with their butt of their gun, with their buckle on their pants. They would take the belt off and hit you across the face with the buckle part. Os japoneses pequenos sentiam mais prazer quando batiam nos americanos mais altos, usando caixotes para poderem alcançá-los. Os ruivos eram outro alvo favorito. Alimentos, remédios e vitaminas eram racionados. Por isso, doenças como escorbuto, pelagra e beriberi eram tão fatais quanto as balas. Alguns homens tinham 10 segundos para se alimentar. Os doentes tinham que ficar deitados em posição de sentido e recebiam o pouco alimento em canecas minúsculas, que ficaram conhecidas como canecas da morte. We'd pick out the weevils, and then we realized that was the only protein we were getting, so we ate weevils and all. The men who had malaria, who had dysentery, who didn't like the rice, would start
are trading their rice for a cigarette. They wanted that smoke. And we talk today about how smoking kills. Smoking killed because the man would try to trade his ration of rice. And that, mind you, was all he had for the day was one ration of rice. A emoção de jogar com a própria vida era irresistível. Os prêmios num jogo de cartas significavam sobrevivência. Uma ração de arroz, um remédio, um cantil. As cartas eram tão marcadas e roubar era tão comum que se tornaram parte do jogo. When a man said there's no use of going on any longer, he died. When he said there's no sense in waiting because the Americans are not coming, he died. Mas logo, rádios ilegais escondidos em cantis e em pernas de pau avisaram que os aliados estavam voltando. Mas havia más notícias nessa boa notícia. Agora era preciso transportar prisioneiros pelo mar, onde havia cada vez mais submarinos americanos que viam apenas as bandeiras japonesas. E agora, para transportar suprimentos japoneses através de Burma, uma ferrovia teria que ser construída. Seria uma ferrovia direto para o inferno. Quando os japoneses que lutavam em Burma viram seus suprimentos destruídos por submarinos americanos, eles passaram a abusar ainda mais dos prisioneiros. Os japoneses projetaram a ferrovia Burma-Sião para cobrir 400 quilômetros da região mais acidentada do mundo. E ela seria construída com trabalho escravo, sem qualquer proteção. A ferrovia da morte passava por montanhas com 1.500 metros de altura, através de vales íngremes e florestas úmidas, infestadas por malária e cólera. Foram necessárias 680 pontes, incluindo uma sobre o rio Kwai. Cerca de 62 mil prisioneiros aliados tiveram que completar em 18 meses um trabalho que normalmente levaria 5 anos, com nada além de pás, baldes, carrinhos de mão e marretas para vencer as rochas e as montanhas. Mais de 12 mil prisioneiros morreram de exaustão, doenças e brutalidade, enquanto transportavam 3 milhões de metros cúbicos de rochas e 4 milhões de metros cúbicos de terra. 1 em cada 3 ingleses morreram. 1 em cada 4 australianos. 1 em cada 5 americanos. Só havia 6 médicos japoneses. Metade dos prisioneiros asiáticos morreram. Grandes fogueiras queimavam sem parar, consumindo os mortos. Os corpos inchados devido à beriberi às vezes explodiam, apagando as chamas. Os castigos continuavam. Homens eram obrigados a se ajoelhar durante horas sobre pedras afiadas, com uma tora atrás dos joelhos para cortar a circulação. Cigarros enfiados pela garganta, ouvidos e nariz aumentavam o sofrimento. Homens doentes e exaustos eram obrigados a carregar pedras sobre a cabeça até caírem e eram espancados até desmaiarem. Menos afortunados ainda eram os que tinham que suportar um latão de pedras no pescoço. As úlceras nas pernas dos homens desnutridos ficavam cada vez maiores. Elas eram abertas com colheres afiadas e tratadas com gasolina, larvas, sanguessugas e urina. Durante seu turno na maca, um médico amputava até 10 pernas em uma tarde. Yeah, let me tell you how it feels to be hungry all the time. There's a pain, a stomach pain, not a great pain, but a gnawing pain, constantly. A campanha aérea e submarina americana, cada vez mais intensa contra os navios japoneses, coincidiu com a necessidade dos japoneses de tirar os prisioneiros do alcance dos aliados. As transferências eram feitas em navios não marcados. Dos 50 mil prisioneiros que embarcaram, quase 11 mil morreram no mar. 1 em cada 3 prisioneiros que morreram no mar foram vítimas dos próprios aliados. We were jammed in the holds. There was no place to lie down. Some people couldn't even sit down. Temperature was hovering around 100 degrees or more in the hold.
And people shortly started going mad. That night was very bad, and there were cases of people drinking urine, going mad, and then dying. And along come the Navy dive bombers. And they come in there and they put a 500-pound bomb in the hole with us. Arms and legs flying around, blood and guts flying everywhere, people screaming. And this was a terrible bloody mess. And the ship was on fire and sinking. And the survivors were swimming to shore. Just before the ship went down, I bailed out with my life preserver and started swimming to shore. While we were on the way in, the machine gunned us in the water. But we had to come through it anyhow. And then the wounded that made it to shore, they said they were going to take those to the hospital. They loaded them up on a truck and went up the road about a mile or two and put them in a ditch, and they were all shot. So that was about that. Após tanta crueldade, alguns sobreviventes dos navios se viram no Japão, forçados a trabalhar em minas de carvão condenadas, onde o teto ficava cada dia mais baixo. This was the coal mine that had been closed in 1937 because all the coal had been taken out. That was safe to take out. Go in one day, the ceiling was 8 foot. Go in the next day, the ceiling was 6 foot. We would have to go in and extract the coal even when the ceiling was 3 foot high. We would get in and literally on our hands and knees extract the coal. Many of the men were killed in the coal mine because of cave-ins. We had men that broke arms and legs. You had to pay them 1 to 10 rations of rice. As an example, a hand was 1 ration of rice. But if you wanted to break a foot, which was one of the best places to break, a foot would cost you 5 or 8 rations of rice. And that's how the men got out of work. A guerra dentro da China era ainda mais cruel. Bombardeiros japoneses lançavam coisas mais terríveis do que explosivos. Units 731 and Unit 100, the bacteriological warfare units, would drop aerosol sprays carrying anthrax or other diseases on Chinese villages or Chinese units. Em um centro médico especial na Manchúria, os japoneses realizavam experiências em prisioneiros vivos, ainda piores que os horrores nazistas. Eles chamavam os prisioneiros de cobaias. Homens vivos eram expostos a tiros de artilharia para que os cirurgiões do exército pudessem praticar nos ferimentos e para avaliar a munição. Eles congelavam homens até a morte para encontrar tratamentos deficientes. Eles dissecavam homens ainda vivos para que estudantes de medicina pudessem observar os órgãos pulsando. E eles infectavam os prisioneiros com várias doenças, como sífilis, febre tifoide e hemorrágica. 3.000 morreram. Ao ocuparem as Filipinas, os americanos descobriram outras atrocidades dos japoneses. Em Manila, eles haviam assassinado 100.000 inocentes. The Japanese went on a rampage. They knew they were trapped, and so I think they just went crazy. It was an orgy of killing and destruction, completely insane. Japanese soldiers bayoneting children and then shooting at women and old men when they cross the streets, and just setting fire to houses and waiting until their occupants ran into the street and then shooting them down. In Ermita, they took away droves of young girls to the Bayview Hotel, and I could hear their screams as they were being raped. Mas a vingança estava a caminho. Ataques de gigantescos aviões B-59 mataram dezenas de milhares de japoneses. Pilotos capturados geralmente eram torturados, queimados vivos, decapitados e até comidos. Um piloto foi amarrado no pátio de uma escola com a placa "Matamos a vingança". Soldados eram espancados até a morte por civis irados.
enquanto as autoridades assistiam. Mas chegou o dia em que os prisioneiros viram uma nuvem em forma de cogumelo e souberam que o fim da guerra estava próximo. Alguns estremeceram. The Japanese had a habit, not a systematic habit, in killing their prisoners on the approach of Allied forces. That happened on several islands. They just killed everybody that was in their hands. The atomic bomb saved the lives of all the prisoners of war because they had already orders cut that all prisoners of war were to be executed and all traces destroyed of them before any American invasion could take place. They were mean up till they dropped the bomb. Then they come around and we're all going to be friends now. Com a proximidade do acerto de contas, fogueiras consumiam documentos incriminadores. Guardas cruéis receberam ordens de sumir. No acampamento médico, todos os prisioneiros foram mortos e ratos infectados foram soltos. De repente, o imperador pedia ao povo para suportar o insuportável. Em 15 de setembro de 1945, os canhões da Segunda Guerra Mundial se calaram. Por todos os países aliados, o sentimento era de intensa alegria. Em dúzias de campos de prisioneiros de guerra, a alegria se misturava à determinação pela busca de justiça. Quando entenderam que estavam livres, os prisioneiros choraram, gritaram, riram, cantaram hinos nacionais, exibiram bandeiras e agradeceram. Boatos diziam que soldados ganhariam Fords novos, oficiais não comissionados ganhariam Mercurys e os oficiais Lincolns. When the train pulled into Yokohama, the 11th Airborne was there, and it was playing California, Here I Come. And there was a soldier, looked like he weighed about 75 pounds, and he saw the car guard there. He said, "Stand me up, stand me up." They stood him up, and he saluted the American flag. He died. Next day, I'll tell you, I love that flag. Os prisioneiros estavam marcados. Eles não conseguiam enxergar, ouvir ou andar direito. Parasitas tropicais provocavam espasmos. Depressão e insônia eram endêmicas. Mortes por suicídio, cirrose e acidentes de carro os destruiriam durante anos. Mas agora literalmente chovia comida do céu. 1.500 aviões lançavam 5.000 toneladas de materiais nos campos. Alguns prisioneiros chegaram a morrer quando os paraquedas com defeito transformavam abundantes suprimentos em mísseis mortais. Hideki Tojo tentou se suicidar como outros líderes, mas a rápida intervenção médica, com uma transfusão de um sargento americano e a nova e milagrosa penicilina, o mantiveram vivo para o julgamento. No final da guerra, 2,5 milhões de soldados japoneses continuavam intactos e com suas armas. Apenas um homem poderia exigir sua rendição. O homem que, para muitos, devia ser enforcado primeiro. Mas para que houvesse ocupação pacífica, o imperador Hirohito teria que permanecer vivo e não ser julgado. Isso atrapalharia o julgamento dos crimes de guerra. We really did not get an unconditional surrender in Japan. We had agreed that the emperor could stay on the throne. Os julgamentos de criminosos nazistas em Nuremberg, em 1945 e 46, serviriam de exemplo para o julgamento dos japoneses acusados. Nuremberg ofuscaria todos os julgamentos asiáticos em competência, majestade, rapidez e destaque na história mundial. There were 11 nations that were attacked by Japan during World War II, and those were the 11 nations who supplied jurists to the international trial in Tokyo, and those were the 11 nations that were authorized to conduct their own national trials of Japanese war criminals.
Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, União Soviética, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, França, Filipinas, Índia e China formaram a Tribuna Militar Internacional de 11 homens enviada ao Oriente para julgar 28 homens apontados como os maiores criminosos de guerra. Ao contrário do julgamento alemão com os famosos Göring, Hess, Rosenberg e Streicher, os réus japoneses não eram conhecidos, com exceção do ex-primeiro-ministro Hideki Tojo. Kihara, Araki, Hashimoto, Itagaki, Matsuoka, Konoye, Kido, os nomes e rostos desconhecidos eram uma coisa só na mente ocidental. O velho cansado que chegara a governar a imensidão entre a Índia e as Ilhas Gilbert, das geladas Ilhas Aleutes até a Nova Guiné, agora aguardava julgamento na feia e suja prisão Sugami, em Tóquio. Eles deviam saber que seu maior aliado seria a imensidão dos 32 milhões de quilômetros quadrados do antigo império. As vítimas que já sofriam com as barreiras de morte, idioma e evidente destruição tinham que prestar depoimentos a quilômetros de distância, reconhecendo rostos em antigas fotos e recolhendo declarações de pessoas de memória fraca. However, they did leave a paper trail, and that was throughout the Pacific. They happened to be rather careless with some of the documents they left behind, so that as the Americans, the Australians, and the British came up the island chain or through Burma, they collected documents. O julgamento aconteceria em Tóquio, num auditório restaurado em Ishigaya, o antigo quartel-general nas montanhas do exército japonês, onde fora planejado o ataque a Pearl Harbor. O presidente Harry Truman designou o direto e emocional Joseph Barry Keenan como promotor-chefe. Ótimo advogado e estudioso de história para alguns, seu gosto pela bebida o tornava inadequado para o cargo. A tribuna de juízes seria liderada pelo famoso jurista australiano Sir William Webb. No início do julgamento, em 3 de maio, Keenan dirigiu uma equipe de 72 promotores. A equipe de defesa incluía 27 advogados americanos designados para ajudar os 79 advogados japoneses naquele sistema judicial desconhecido. Large number of American lawyers were plugged into the system, and also the Allies funded Japanese lawyers for the defendants, so that there was no question that the defendants had a defense. And in some cases, these lawyers, particularly the Americans and the British and the Australian lawyers, went to extraordinary lengths to see that their defendant got a decent trial. Os aliados definiram 3 classes de criminosos de guerra. Na classe A estavam Tojo e altos líderes. Nas classes B e C estavam homens que ordenaram atrocidades, permitiram que elas acontecessem ou as cometeram. Como Yamashita e Hama, todos se declararam inocentes. As acusações foram divididas em grupos. Crimes contra a paz incluíam conspiração no planejamento e execução de guerra, planejamento e preparação de guerra, violação de acordos e tratados internacionais, crimes de assassinato e conspiração para cometer assassinato. E havia os crimes contra a humanidade, que incluíam desrespeito às leis e execução de planos de guerra entre 1931 e 1945, violação da lei ao cometer e ou autorizar crimes antes de 7 de dezembro de 1941, violação das leis quanto à observação das convenções em relação ao tratamento de prisioneiros de guerra militares e civis. A abrangente acusação de Keenan incluía crimes japoneses desde 1928, como os incidentes fabricados na Manchúria e ainda assassinatos políticos no Japão, as matanças em Nanquim e Pearl Harbor. Além disso, havia os saques, prostituição forçada, estupro, não alimentação de prisioneiros, tortura, assassinato e uma interminável lista de outras atrocidades. Os réus ficaram surpresos com a rapidez com que os generais Hama e Yamashita foram executados.
Esses comandantes foram julgados nas Filipinas pelas mortes na Marcha da Morte e em Manila. O general MacArthur, humilhado nas Filipinas em 1942 e procurando vingança contra os generais que o venceram lá, fez de tudo para evitar que nenhum grande jurista ou advogado impedisse a tribuna militar judicialmente ignorante que ele apontara. Foi uma corrida até a execução sob rígidas regras dos julgamentos das classes B e C. The defendant's rights that you would know in a civil trial in such a place as the United States, those rights really didn't exist in a military trial. Os advogados americanos que ajudavam a defesa deixavam MacArthur furioso, sempre apontando irregularidades segundo leis americanas e internacionais. Mesmo chegando até o Supremo Tribunal americano, eles perderam no apelo de Rama. Mas o juiz Murphy escreveu: o inimigo perdeu a batalha, mas destruiu nossos ideais. Em Manila, a sentença foi a morte. Mrs. Homer went to Douglas MacArthur, pleaded for her husband's life. Now, MacArthur did not grant that wish, but he did change the method of execution. Originally, Homer was scheduled to be hanged, but with MacArthur's change, he was shot. Yamashita foi enforcado. Muitos dos outros 5.700 acusados foram julgados e executados em menos de uma semana. Yeah, I'd like to have been there to see General Homer and Yamashita executed, many more of them. Nos julgamentos em Tóquio, as rodas da justiça girariam lentamente, mas sem piedade. Desde o início dos julgamentos em Tóquio, as palavras de abertura de Joseph Kinnan sobre como os japoneses tentaram destruir a democracia, a liberdade e o respeito à personalidade humana não fizeram efeito. The Dutch were fighting in Indonesia against the Indonesian independence movement, and the French, of course, were fighting very hard against, in Indochina, against the Vietnamese rebellion. So that became a very complicated factor at the trials themselves. O julgamento foi mal conduzido. Em vez de atrair a atenção pública com provas irrefutáveis, ele mergulhou na política japonesa e numa névoa legal. Os avanços foram obstruídos de propósito, com toneladas de preliminares, relatórios e discussões apresentados por uma defesa que esperava por uma invasão comunista à China, para que a balança política ficasse a favor de seus clientes. It took 6 months for the prosecution to present its case, and it took 11 months for the defense to present their case. There were over 449 witnesses that the judges heard, and they considered over 500 depositions from witnesses who submitted their testimony on paper. Mesmo assim, a promotoria obteve progressos. Tudo se agilizou quando as acusações de conspiração foram suspensas, consideradas confusas. E a promotoria ficou surpresa com a boa vontade dos interrogados, que se vangloriavam de seus grandes feitos, fornecendo informações tão incriminadoras que um inglês quis verificar se não foram questionados à força. The Marquis Quito had been a advisor to the emperor, and there was a long, voluminous document that detailed key events from 1930 forward. Os diários do Marquês Quito se tornaram a Bíblia dos promotores e a chave para as investigações. Os nomes, as datas e locais de todos os crimes políticos e militares importantes estavam lá. And there was a strange dance that went on between the prosecution and the defense during this time. The defense, in some cases, trying to get their defendants off, but having to face the implication of possibly putting the emperor on trial. A questão do imperador dividia os japoneses. Se o considerassem inocente, teriam que dizer que agiram contra a vontade dele. Inconcebível. Todas as questões envolvendo culpa pessoal e nacional exigiam seu testemunho.
mas tanto os japoneses quanto a tribuna deixavam o imperador fora do alcance dos advogados de defesa. Ano após ano, crime por crime, a entediada, mas incansável promotoria desvendava o longo e calculado progresso dos japoneses em direção à crueldade, crimes e aniquiladora guerra expansionista. A defesa japonesa era com frequência arrogante e imoral. Japan was a signatory of the Kellogg-Briand Pact. That pact outlawed aggressive war, and because of that, from 1931 forward, Japan was very careful never to refer to the raging war that was going on in China as a war. It was always referred to as an incident that lasted 14 years and resulted in the deaths of 10 million people. They tried to convince the court that they were really unaware of all the attacks that took place in December 1941 and early 1942, that there was no overall plan. Their defense was just a joke, a very bad joke. A defesa estava desesperada. Pediu que o melhor da sabedoria humana fosse colocado na pena de morte, incluindo Gandhi e o Papa. Pediu a retirada de Kennan por alcoolismo. Cada advogado estava disposto a sacrificar o cliente do outro. Um deles disse: pretendo enforcar 27 acusados para salvar o marechal de campo Hatta, meu cliente. A visão de guerra dos japoneses impressionava Kennan, que dizia: eles a tratam como algo abstrato que possui um objetivo legítimo no mundo, um objetivo sagrado. Em 12 de novembro de 1948, longos 3 anos e meio após o início dos julgamentos, os vereditos foram anunciados e os resultados dos julgamentos de guerra japoneses puderam ser contabilizados. There are some 5,700 Japanese defendants accused of being a war criminal. Of those 5,700, 3,000 were convicted. And out of that 3,000 who were convicted, 920 were executed. The Indian jurist, Justice Powell, said that he refused to vote against the Japanese, saying that the Japanese had been goaded into the war by the United States. So his appeal to the court, of course overrun by the majority of the jurists, was that Japan should not be on trial at all. So it was not an eye for an eye. There was one Japanese execution for every 250 prisoners that were killed, tortured, or starved to death. Entre os prisioneiros classe A, 7 foram condenados ao enforcamento. 16 pegaram prisão perpétua. Um pegou 20 anos e o outro pegou 7 anos. 2 acusados morreram de causas naturais durante o julgamento. Um acusado, liberado por insanidade, teve uma recuperação milagrosa logo depois das execuções. Muitos ex-prisioneiros de guerra se ofereceram para ajudar nos enforcamentos. Apelos foram encaminhados ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que decidiu, com um voto de vantagem, não ter autoridade para julgar o caso. O voto decisivo foi do juiz Robert Jackson, que havia sido promotor-chefe em Nuremberg. Na noite de 23 de dezembro de 1948, dentro da fria prisão Sugami, Hideki Tojo foi enforcado. Ele caiu num poço de 2,30 metros de profundidade. Como os condenados Toihara, Matsui, Itagaki, Hiroto e Kimura, ele escapou do estrangulamento sofrido pelos condenados em Nuremberg e teve morte instantânea. MacArthur não permitiu fotografias. Os corpos foram cremados. Finalmente, misericórdia. O Japão prosperou e esqueceu. Em dezembro de 1958, o último prisioneiro foi libertado. Muitos se tornaram empresários ou políticos. 2 altos oficiais dos campos médicos ficaram milionários no ramo do comércio de sangue. Um coronel que havia comido o fígado de um piloto foi eleito para o parlamento. Um prisioneiro da classe A, que não foi julgado, Nobusuke Kishi, se tornou primeiro-ministro do Japão.
Um filme transformaria a ponte do rio Kwai numa atração turística. Hirohito faria uma triunfante viagem pelo mundo. Como não houve mais crimes de guerra no Japão, não houve mais julgamentos. Os prisioneiros de guerra foram esquecidos. The American government just recently awarded each one of the Japanese Nisi $20,000 each. Japan has never awarded us anything at all. I think about the experience every single day of my life. On occasion, there's commentary in Japanese school books about World War II, but a lot of it deals only with Hiroshima and Nagasaki. I haven't forgiven them, and I don't think I will. It's 50 years later, but I've always felt this way. I think that hating is a sickness. And hating is something that I didn't have the time for. I can't hate. No longer. Não foi esquecido.